Olá, galerinha! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre cidadania, cultura e diversidade. Para vivermos em sociedade, é muito importante entendermos que, além de fazermos parte dela, todos nós somos constituídos de direitos e deveres, e as nossas ações, tudo que a gente faz de bom ou de ruim, interfere na vida em sociedade, interfere na vida das outras pessoas. Então, para exercermos nossa cidadania, é necessário reconhecermos que, assim como nós, todas as pessoas também possuem direitos e deveres. E que cumprir com os nossos deveres e fazer valer os nossos direitos é um exercício de cidadania. Mas quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres? O que difere os meus direitos dos meus deveres? E o que difere também os meus direitos dos direitos dos outros? Os meus deveres dos deveres dos outros? Os direitos começam desde o nascer. Toda criança tem direito ao brincar. Brincadeira é coisa séria, faz parte do desenvolvimento infantil. Todas as pessoas têm direito a uma moradia digna, a uma alimentação saudável, nutritiva, acesso à saúde, a atendimento prioritário no caso das gestantes, idosos e crianças, acesso à educação, lazer. Mas nós também temos deveres, e é parte deles zelar pelos bens públicos, tratar as pessoas com respeito, ajudar em suas necessidades, respeitar e valorizar a diversidade de raça, de cultura, de crenças, cuidar do planeta, poupar os recursos naturais, enfim, ser honesto, não se aproveitar dos outros, não querer tirar vantagem, não ser desleal. Mas como nem todo mundo respeita o direito do outro, é necessário criar leis, estatutos que defendam algumas pessoas, alguns casos específicos. Como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e é importante por reconhecer crianças e adolescentes como cidadãos que possuem direitos e deveres específicos. Esse estatuto é composto por 267 artigos que tratam de temas como saúde, educação, lazer, moradia, proteção contra diversos tipos de violência, entre outros. Temos também em destaque o Estatuto do Idoso, que surgiu pela necessidade de reconhecimento de direitos específicos dos idosos, as pessoas com mais de 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso estabelece medidas de proteção aos idosos e assegura direitos nas áreas da saúde, educação, cultura, esporte, lazer, entre outros, para garantir uma vida digna, com respeito e liberdade. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para garantir a proteção de mulheres contra diversos tipos de violência doméstica e familiar. Essa lei foi nomeada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma farmacêutica e ativista que atua no combate à violência contra as mulheres. Um dos mais importantes passos para o avanço da cidadania na história do Brasil ocorreu com as leis abolicionistas e, por fim, com o fim da escravidão. A primeira lei abolicionista foi a Lei Eusébio de Queiroz, criada em 1850. Essa lei proibia o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. A fragilidade dessa lei
era o fato de que proibia a compra de africanos para trabalhar na condição de escravo aqui no Brasil, mas não impedia que aqueles escravos que já tinham essa relação com o trabalho escravo, que já atuavam nas lavouras, nas fazendas, nas minas, continuassem exercendo esse trabalho. Tampouco impedia que os filhos deles, nascidos aqui no Brasil, também se tornassem escravos. Pensando nisso, foi criada em 1871 a Lei do Ventre Livre, que determinava que todos os filhos de mulheres escravizadas, nascidos no Brasil após essa lei ser sancionada, seriam considerados livres. Mas qual a fragilidade dessa lei? Por que ela não acabou com a escravidão? Porque as crianças não poderiam viver sem as mães. Mesmo que os fazendeiros aceitassem que durante um período essas crianças ficariam com as mães para que fossem amamentadas, protegidas, amparadas, elas não poderiam sair de perto das mães por um bom tempo. E isso as colocava imediatamente nessa condição de escravidão. Então, em 1885, foi sancionada a Lei dos Sexagenários. Essa lei tornava livres os escravos com mais de 60 anos de idade. Desse modo, os avós poderiam cuidar dos seus netos, que seriam libertos pela Lei do Ventre Livre. A fragilidade dessa lei é que os escravos não viviam até os 60 anos de idade. Isso era um fato muito raro e quando acontecia, eles estavam num estado de saúde tão deplorável, tão necessitado de auxílio, que não seria uma boa opção sair, ter essa liberdade. Não tinha muito o que fazer com isso. Parecia mais uma falta de interesse do dono de manter esse escravo e alimentá-lo, já que ele não oferecia mais nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de vantagem. Então, finalmente, em 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela pretendia abolir, ou seja, acabar com a escravidão no Brasil. Mas, na verdade, o que essa lei fez foi tornar a escravidão um crime, até porque a escravidão existe até hoje. Embora seja um crime, essa prática, ainda existe escravidão. Não é mais só relacionada às pessoas negras, também não está relacionada à vida presa na senzala, mas ainda existe pessoas no Brasil que trabalham ainda hoje na condição de escravo. Mas é ok. Os escravos de 1888 ganharam a liberdade com a Lei Áurea. E o que mudou na vida deles após a abolição? Embora a Lei Áurea tenha assegurado o fim do regime de escravidão no Brasil, após a abolição, muitos escravizados continuaram a enfrentar uma vida difícil, precária. O governo não prestou assistência e não apresentou nenhuma política pública para a inserção dos ex-escravos na sociedade. Enquanto muitos deles continuaram trabalhando nas fazendas em troca de baixos salários, outros mudaram-se para as cidades, onde esperavam encontrar melhores condições de vida. Mas não encontrando emprego, não encontrando condições para sobreviver no centro da cidade, eles demandaram para as periferias, para as áreas mais afastadas da cidade. E com isso foram surgindo as primeiras favelas brasileiras. Era um amontoado, um aglomerado de pessoas e barracos que estavam tentando sobreviver a todas as intempéries da vida,
principalmente ao descaso dos políticos e da falta de políticas públicas que os abraçassem, que os defendessem. Assim como naqueles tempos, ainda hoje é imprescindível a solidariedade. É necessário que principalmente os moradores de comunidades mais carentes, onde a vida é mais precária, se unam numa rede de solidariedade e juntos possam buscar recuperar a sua dignidade por meio da cooperação e do trabalho comunitário. Quanto aos demais cidadãs e cidadãos brasileiros, devemos compreender que as leis, os direitos e deveres que regem a nossa Constituição, eles dizem respeito a todos os brasileiros e todas as brasileiras, sem exceção.